Olá, você conhece esta bela planta, a hortênsia, que foi cultivada pela primeira vez no Japão e na China também? Dizem que as hortênsias não apareceram na Europa até o ano de 1736, quando um colono trouxe uma variedade norte-americana para a Inglaterra. As hortênsias são principalmente arbustos que podem se agrupar e ultrapassar mais de 1 metro de altura. No entanto, algumas são pequenas árvores. As hortênsias podem ser caducas ou plantas perenes também, dependendo da espécie. Na maioria das vezes, as flores de hortênsias florescem no início da primavera ao final do outono. O nome hidrangeia originou-se do latim remontando-se ao ano de 1739. Nomeado por Gronovius, um botânico, ele pensou que a forma a lembrava de um jarro de água antigo. Portanto, combinando as palavras hidro, que significa água, e ageion, que significa barril ou jarro, resultou no nome hortênsia. Este nome é considerado um ajuste perfeito para esta flor, pois todas as variedades de hortênsias realmente precisam de muita água para sobreviver. Além de seu nome, a hidrangeia também é comumente conhecida como hortênsia. Este nome foi cunhado pela primeira vez por um botânico francês chamado de Philibert Commerson em 1771. Rumores dizem que ele batizou a flor em homenagem à sua mulher, que poderia ser sua amante ou uma conhecida astrônoma, a quem ele conhecia de perto. Também há especulações de que poderia ser um nome sugerido por senhoras da classe alta, pois ela estava intimamente ligada a Hortense de Nassau, filha do príncipe de Nassau, que ele conheceu durante uma expedição botânica. Que a flor tenha um nome de uma senhora em particular ou não, alguns argumentaram que o nome Hortênsia deriva vagamente da tradução de latim. A palavra latina horto significa jardim, e Commerson encontrou a hortênsia no jardim do rei de Maurício, junto com todos os outros tipos de flores e plantas. No entanto, a verdade sobre a origem de seu nome ainda permanece sem solução. No Japão, os japoneses se referem-se a essas plantas de hortênsias como hortênsias da montanha. Isso ocorre porque elas se originaram nas áreas montanhosas das ilhas japonesas. Estas hortênsias são menores em estatura e têm folhas menores e delicadas flores. Pois bem, as hortênsias exibem um charme antiquado no verão que é difícil de resistir. Embora estes arbustos com flores sejam de baixa manutenção, o cuidado adequado as manterá florescendo por um longo período. Sem rival no mundo dos arbustos por suas belas flores, essas elegantes plantas são fáceis de cultivar, toleram quaisquer tipos de solo e produzem flores abundantes com cores atraentes, do azul claro ao rosa vibrante, passando para o branco gelado e cor lavanda também. E sem esquecer suas belas flores rosas, às vezes todas florescem na mesma planta. Isso pode ocorrer, diferente do que muitos pensam. Não existem hortênsias rosas, hortênsias azuis ou hortênsias brancas. Quase todas as hortênsias podem adquirir essas colorações porque as cores são definidas com a biodisponibilidade de alumínio para essa espécie, e essa biodisponibilidade é diretamente proporcional ao aumento da acidez no solo. Assim, quando mais ácido o solo, mais fácil fica para o sistema de absorção das hortênsias capturar o alumínio. Quanto mais alumínio biodisponível, mais azul a hortênsia tende a ficar, podendo adquirir até coloração roxa. Quanto menos alumínio, mais rosa ela tende a ficar, ficando mais clara à medida que a quantidade do íon deste metal é absorvido. Vão diminuindo e podendo chegar ao completo branco. Portanto, de modo geral, se o solo é ácido, a hortênsia varia no tom azul. Se o solo é básico, a hortênsia já varia com tons rosas.
Com essa informação em mão, é possível então modificar a cor de suas hortênsias. Existem alguns modos para você fazer isto. Uma delas é controlando o pH através da adição de matéria orgânica no solo ou adicionando, por exemplo, sais básicos no mesmo. As hortênsias são excelentes para diferentes locais do jardim, de plantações e grupos a bordas de canteiro ou recipientes. As variedades são abundantes e as expectativas do jardineiro em relação a tamanho e a cor das flores são ilimitadas. Plante ela no início da primavera, ou após a última geada da primavera, ou no outono, antes da primeira geada do outono. Veja as datas de geadas nos locais onde você mora. Caso seja em um local quente, não haverá problemas. Plante antes que chegue o calor do verão. A maioria das hortênsias se desenvolve-se em solos férteis, bem drenados, que recebem bastante umidade. Adicione composto para enriquecer o solo pobre. Geralmente as hortênsias preferem o sol parcial. O ideal é que elas recebam sol pleno pela manhã, com alguma sombra à tarde para se proteger do sol quente do meio-dia. Isso é especialmente verdadeiro para a hortênsia de folha grande, ou hortênsia macrofila, que é propensa a murchar. Para plantar ela, é necessário fazer um espaçamento de distância de 3 a 3 metros. Dependendo do tipo, cave um buraco tão profundo quanto a raiz, de 2 a 3 vezes mais largo. Coloque a planta no buraco e encha até a metade com terra e água, e depois que a água for absorvida, preencha o resto do buraco com terra e regue bem novamente. As hortênsias também podem ser facilmente cultivadas a partir de estacas. Elas enraizarão prontamente e o processo é uma grande lição de propagação. Em uma hortênsia bem estabelecida, encontre um ramo que está crescendo e que não floresceu. A vegetação nova aparecerá com uma cor mais clara do que a vegetação antiga e o caule não será tão rígido. Da ponta do galho, mova entre 3 a 4 polegadas para baixo e faça um corte horizontal. Certifique-se de que haja pelo menos 3 a 4 pares de folhas em sua estaca. Remova o par de folha mais baixo da estaca, aparando-os rente ao caule. As raízes crescem mais facilmente a partir desses nós de folhas, portanto, se você puder remover mais de um par de folhas, faça isso. No entanto, certifique-se de manter pelo menos 2 pares de folhas na ponta do corte. Se as folhas restantes forem muito grandes, corte-as ao meio, removendo a ponta metade. Isso evita que as folhas batam nas laterais dos sacos plásticos que você vai colocar sobre o corte posteriormente para manter a umidade alta. Prepare uma pequena panela e encha com uma mistura de envasamento umedecida. Plante a estaca no solo, afundando-se até o primeiro par de folhas restantes. Molhe levemente para se livrar de quaisquer aberturas de ar ao redor do caule. Cubra toda a panela frouxamente com um saco plástico. Certifique-se de que o saco não está tocando as folhas da muda. Caso contrário, as folhas podem apodrecer. Pauzinhos ou algo semelhantes podem ser utilizados para sustentar o saco e mantê-lo longe das folhas. Coloque a panela em uma área aquecida ao abrigo da luz solar direta e do vento. Verifique seu corte a cada poucos dias para se certificar-se de que não está apodrecendo e só regue novamente quando a camada superior do solo estiver seca. Com sorte, a estaca deve enraizar em poucas semanas. Verifique puxando suavemente o corte. Se você sentir a resistência, as raízes já se formaram. Nos primeiros 2 anos após o plantio e durante qualquer seca, certifique-se de que as hortênsias recebam bastante água. Regue a uma taxa de 1 polegada por semana durante a estação de cultivo. É melhor regar profundamente 3 vezes por semana do que borrifar a água de maneira rasa. Isso estimula o crescimento da raiz. As hortênsias de folhas grandes e lisas requerem mais água, mas todas as variedades se beneficiam de uma umidade consistente. As folhas murcham se o solo estiver muito seco e a floração será prejudicada pela falta de água.
Use uma mangueira de imersão para regar profundamente e manter a umidade longe das flores e folhas. É melhor regar a planta de manhã para preparar as hortênsias para o calor do dia e evitar assim doenças. Adicione cobertura orgânica sobre suas hortênsias para ajudar a manter o solo úmido e fresco. Adicione nutrientes ao longo do tempo e melhore a textura do solo. Se o seu solo for rico, talvez você não precise fertilizar as hortênsias. O excesso de fertilizante estimula o crescimento de folhas em detrimento das flores. Este vídeo foi sobre esta bela planta, a hortênsia, que muda as vibrantes cores de suas flores de acordo com o pH do solo.